Bom dia, alunos! Quanto tempo, né? Sou a professora Elder, estarei trabalhando matemática com vocês. Estamos vivendo momentos diferentes, né? Um momento pelo qual todo mundo está sofrendo as consequências da pandemia e devido a isso, nós estamos tendo o chamado ensino remoto emergencial. Então, a partir de agora, as nossas aulas vão acontecer dessa forma. Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, respeitando o isolamento, né? E torcendo para que tudo isso passe logo, para que nós possamos voltar a nos ver de novo, tá? Esse é o meu principal objetivo. Enquanto isso não acontece, eu quero começar a minha aula, como eu sempre fiz, com uma reflexão. A reflexão, ela diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo dele, e esse Deus, ele não muda. Então, eu quero deixar essa mensagem positiva para a gente começar a nossa aula e dizer que tudo mudou, né? Até o jeito da gente estar estudando. Mas Deus não mudou. E Ele continua cuidando de você. Então, seja qual for, eu espero que você esteja bem, tá? Torço para que você esteja bem. E seja qual for a situação, lembre-se que Deus continua cuidando de você. Vamos lá, então? Bom, eu sei que vocês estão cheios de dúvidas, né? E aí, vamos lá. Qual seria a nossa primeira dúvida, hein? Tô pronta para ouvir. Ô, prof, quais dias e horários das aulas, hein? Muito bem, é o seguinte. As nossas aulas serão de segunda, terça e sexta-feira, sempre no mesmo horário, das 8 às 9h40 da manhã. Ô, prof, eu queria saber também o seguinte, vai ter chamada, vai ter atividades, vai ter provas? Calma! Nossa, calma! Claro, o fato de você estar assistindo a aula vai contar como chamada. Então, o que você vai ter que fazer? Lá no grupinho do WhatsApp, você vai ter que falar o seu nome. Começou a aula? Fala o seu nome. Aí eu sei que você está assistindo a aula. Ou manda um joinha, tá? Mas toma cuidado, porque se não tiver a sua foto no perfil, eu não saberei que é você. Então, eu prefiro que você fale o seu nome. Por exemplo, Arthur, lá do sexto ano A, por exemplo, tá? Não estou falando que é. Arthur, então eu já sei que o Arthur está vendo aquela aula, tá bom? Milena, a Milena está assistindo a aula e assim por diante. E outro detalhe importante, as atividades que estão ali postadas para vocês fazerem também vão contar. Elas vão contar como participação e depois também para a professora poder fazer a média de vocês, as notas de vocês. Então é muito importante. Tira a foto na hora que você estiver fazendo a atividade, manda a foto da atividade feita, tá? Claro que você vai colocar o seu nome para eu saber quem fez aquela atividade, né? Você vai identificar e assim a gente vai continuar os nossos estudos, tá bom? Ô, prof, eu queria saber uma coisa também. Quem vai tirar as minhas dúvidas? E de que jeito? Olha que pergunta legal, aluno. Eu vou tirar as suas dúvidas. O que você vai fazer? Você vai enviar, você deve fazer isso, tá? Você sabe que a professora Elder, ela sempre fala na sala de aula que o aluno não pode ficar com dúvida, ele tem que perguntar. Então, você vai enviar essa dúvida no PV, não é lá no grupinho, não, é no PV da professora. E deixa eu já fazer uma observação. Não se desespere se a resposta não vier imediatamente, porque é impossível a professora atender a todos imediatamente, né? Saiba esperar um pouquinho, mas a professora vai estar enviando a resposta para você, ok? Mais alguma pergunta? Ô, prof! Oi? Tem mais não, acabou. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então
Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de como vai funcionar agora o nosso ensino. Claro que com o passar do tempo, se for surgindo outras dúvidas, vocês podem nos enviar, tá? Como a professora já falou, no PV, tá bom? E essa primeira aula, o que a gente vai fazer? Nós já havíamos trabalhado um pouco dos números naturais, antecessor, sucessor, números pares, números ímpares, sistemas de numeração, havíamos visto dos egípcios, dos romanos. E agora, essa outra parte, o capítulo 2 da nossa apostila do 6º ano, ele vai trazer a geometria espacial. Mas antes da gente entrar na geometria espacial, primeiro a gente precisa lembrar a parte da geometria bidimensional, né? A gente precisa identificar quais são as figuras bidimensionais, que têm apenas 2 dimensões, e as tridimensionais, que têm as 3 dimensões, comprimento, largura e a altura. Então, o objetivo é primeiro identificar essas formas geométricas, né? Para poder deixar bem definido para você, bem diferenciado quais são as formas geométricas espaciais, tá? Depois, nessa mesma aula, nós também vamos estar trazendo para vocês, dentro das formas geométricas espaciais, existem 2 grupos. O grupo dos poliedros e o grupo dos não poliedros, que também são chamados de corpos redondos. E vocês vão estudar também os elementos dos poliedros, que são faces, vértices e arestas. Então, pessoal, para começar tudo isso, eu convido você agora a assistir um vídeo muito bom da professora Vilma. E depois a gente volta a se falar, tá bom? Até daqui a pouco, então! Nós vamos estudar sobre geometria, especificamente geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas. E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos. Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo.
Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você não entendeu algum conceito, volte o vídeo e veja quantas vezes achar necessário. Bom, pessoal, depois dessas explicações que a professora Vilma passou para vocês, eu peço para vocês acompanharem na página 134 da apostila Formas Geométricas Espaciais. Na verdade, está figuras. Figuras geométricas espaciais. Então, nós temos aqui algumas embalagens, tá? E essas embalagens, elas lembram, elas se assemelham a algumas formas geométricas espaciais. Lembrando que elas são espaciais porque elas possuem comprimento, altura e largura, ok? Bom, aqui a gente tem, por exemplo, caixa de leite. A caixa de leite nos lembra o paralelepípedo. Nós temos aqui uma embalagem pirâmide, está bem claro aí pra gente. Nós temos a outra embalagem aqui de pizza, que é um prisma, tá? Chamado de prisma de base octogonal, né? Porque o polígono que forma a base dele, que a gente está vendo aqui como se fosse a tampa da caixa, ele é um octógono, ele tem 8 lados. Então, tanto a tampa quanto o fundo da caixa, eles têm o mesmo formato. E essa é uma característica dos prismas. Aí a gente tem aqui, ó, a latinha, tá vendo, ó? A latinha, ela se assemelha à forma geométrica espacial chamada cilindro. Nós temos aqui uma outra latinha, estão vendo que já é uma embalagem, um formato um pouco diferente, tá? Nós temos aqui uma outra embalagem que já nos lembra o cone. E, de acordo com algumas características, as formas geométricas espaciais podem ser classificadas em poliedros ou não poliedros. Tá, mas o que vem a ser esses poliedros? Os poliedros são aqueles em que a superfície é formada apenas por partes planas, tá? Apenas por polígonos, ok? Então, dê uma olhadinha nessas embalagens. Não tem nada arredondado nas faces dessas embalagens. Os poliedros não possuem nada arredondado em suas faces. Essa é uma característica muito importante que vai diferenciar os poliedros dos não poliedros. E nós temos algo bem interessante aqui, que é falado sobre o paralelepípedo. O paralelepípedo é aquele poliedro que tem 6 faces quadrangulares. Como assim? Quadrangulares porque são formadas por 4 lados e 4 ângulos. E tem um detalhe: quando todos esses lados possuem a mesma medida, as faces são todas iguais, quando tiver 6 faces todas iguais, nós estaremos diante do cubo. A apostila que não trouxe a foto do cubo para vocês, mas no vídeo a professora já mostrou. E depois teremos mais oportunidades também de ver o cubo, ok? Bom, como a gente já havia falado, sobre as 3 dimensões estão aqui. O comprimento, estão acompanhando aqui, ó, essa caixa. O comprimento é de 5 centímetros. A altura, acompanhe, a altura é 3 centímetros. E a largura é de 2 centímetros. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos não poliedros.
Aqui, ó, os não poliedros também são chamados de corpos redondos, ok? Tá fácil, né? Porque se tiver pelo menos uma parte arredondada, já será um não poliedro. Então, fica bem fácil a diferenciação entre os poliedros. Lembra, nos poliedros não pode ter nada arredondado. E dos não poliedros, ou corpos redondos. Nesse caso, já possui pelo menos uma parte arredondada, ok? Ainda falando sobre isso, eu trouxe para vocês aqui esses primeiros exemplos, tá? Não está na apostila de vocês, tá bom? Mas vocês podem estar acompanhando, vocês estão vendo aí que são embalagens, uma loja que está oferecendo essas embalagens para presente, tá? E aí o exercício traz assim: quais dessas embalagens lembram? Letra A, poliedros. Aí a professora colocou aqui para vocês um lembrete. Apenas partes planas, não tem nada arredondado neles, tá? Então, você está observando o seguinte: quais dessas embalagens vão lembrar os poliedros? Claro que você já de cara está vendo que a primeira embalagem não tem nada a ver com poliedro, tá? Olha o arredondado nela, né? Então, aqui fica fácil perceber que a embalagem 2, ela está representando um poliedro. A embalagem 3 também está representando um poliedro. E a embalagem 6, estão vendo ali? Fácil, não é? Agora, não poliedros ou corpos redondos, a gente tem a primeira embalagem, a quarta embalagem e a embalagem 5, ok? Bom, o outro exemplo está pedindo para você escrever nome de 3 objetos que lembram poliedros e de 3 que lembram não poliedros, ou seja, corpos redondos. Nossa, isso é muito fácil. No próprio material escolar de vocês, né? Vocês têm esses exemplos. Em casa também tem esses exemplos, né? As caixas são exemplos de poliedros. E existem vários formatos de caixas, né? E caixa de sapato, caixa de gelatina, caixa de leite, tá? E não poliedros, que são os corpos redondos. Você tem isso no seu próprio material escolar, o lápis mesmo, se você tem lápis, seja ele o lápis de grafite para escrever normalmente, ou seja ele o lápis de cor, o formato dele é de um cilindro, não é? E outras coisas que você tem também perto de você, por exemplo, as latinhas, né? O copo também em forma de cilindro, chapéuzinho de aniversário que nos lembra o cone, as bolas, não é? Que vem nos lembrar a esfera. Então, é bem simples da gente poder diferenciar isso, os poliedros dos não poliedros. Agora, para deixar vocês ainda com mais informações sobre a matéria, vocês vão acompanhar um vídeo explicativo da professora Caroline. Oi, alunos! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os sólidos geométricos. Quais são eles, em quais grupos se dividem e quais as suas partes, ok? Então eu vou começar falando sobre os prismas. O primeiro grupo de sólidos é formado por prismas. Nesses exemplos aqui, ó, esse é um prisma, este aqui é outro prisma, esse terceiro sólido também é um prisma. Então temos aqui 3 exemplos de prismas. Outro grupo de sólidos geométricos são as pirâmides. Olha aqui, por exemplo, temos 2 pirâmides, estas 2. O que diferencia ou define uma pirâmide? Ela precisa ter uma base e todos os lados têm que ser iguais. Então, olha só, essa aqui tem 4 lados, então é uma pirâmide quadrangular. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, então é uma pirâmide hexagonal. Então, nós temos essas pirâmides aqui e temos também o terceiro grupo, que é formado por 3 sólidos. A esfera, o cilindro e o cone, que com certeza você já conhecia, pelo menos o cone e a esfera, né? Vamos agora às partes dos sólidos geométricos.
Os sólidos são definidos por algumas características e partes. Não são todos que têm todas essas características, alguns têm, outros não. Vamos ver agora. Como exemplo, eu vou usar o paralelepípedo, que é esse que está aqui do nosso ladinho. Então, as primeiras partes do paralelepípedo que nós vamos ver são as faces, o vértice e as arestas. Olha aqui o exemplo. O que é uma aresta? Aresta são essas linhas aqui dos sólidos, tá vendo? Todas essas linhas que unem as outras partes são as arestas, como essas aqui do exemplo. E o vértice? Vértices são essas pontinhas que juntam as arestas. Então, aqui tem vindo essas duas arestas, elas se encontram aqui nessa pontinha, então esse é o vértice. Olha aqui, tá vendo? Esses aqui todos são vértices, são pontinhas. E o que é a face? A face são essas paredinhas aqui, tá vendo? Todas essas são faces. Como pintado aqui, ó, uma face, outra face, ok? Então, a gente já viu essas três partes. Outras duas partes são as bases de um sólido. Os sólidos têm a base inferior, que é a parte de baixo, e a base superior, como aqui no desenho, ó. Eu pintei a base inferior e a base superior. Então, tem essas duas bases do sólido. Elas são fixas? Não. Esse sólido está apoiado aqui desse jeito na mesa. Se eu virar ele assim, a base que era aqui embaixo inferior, ela passa a ser essa aqui. Tá vendo? Então, mudou a base inferior dessa para essa. Mas continua sendo a base, a parte de baixo e a parte de cima. E o terceiro exemplo que nós vamos ver são esses daqui, que definem a altura, a largura e o comprimento do sólido geométrico. Então, quanto ele mede de altura, de largura e de comprimento, ok? Todas essas características que nós vimos agora são as características que podem existir ou não em sólidos geométricos. Nesse paralelepípedo, por exemplo, a gente encontra todas as características apresentadas aqui. Agora, se eu for ver a pirâmide tem a base inferior, tem os vértices, as pontinhas, tem as arestas, tem as faces, mas ela não tem a base superior. Ela tem aqui em cima o quê? Uma vértice que junta várias arestas. Então, vamos ver um exemplo de um exercício, por exemplo. Quantas são as faces de um paralelepípedo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui embaixo. 6 faces e as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas e quantos vértices? 1, 2, 3, 4, do outro lado 5, 6, 7, 8. Então, nós vimos que o paralelepípedo tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Espero que você tenha conseguido entender, conseguido compreender aqui, interpretar todas as partes dos sólidos, quais são os sólidos, em quais grupos eles se encontram e que a partir de agora você possa usar isso aí para os seus estudos, para as atividades que você tem que fazer. Bom, agora é a sua vez. Vocês vão fazer o exercício 1 da página 135, os exercícios das páginas 136, 137 e 140 e o exercício 3 da página 141. Bom, não esqueçam que vocês precisam tirar a foto e mandar para mim, para que eu possa registrar aqui na minha caderneta a sua atividade. Isso é muito importante. Ok? É isso aí. Até a próxima aula, então. Estou esperando vocês. Tchau!